Muito bem, pessoal, vamos fazer mais algumas questões, resolver mais alguns exercícios aqui da disciplina de informática específica aqui para a nossa Fundação VUNESP. E agora a gente vai fazer disso aqui, ó, hardware, né? Esse tema hardware, né, é um tema que não é sempre que aparece aí nas provas, nos editais, né? Não é sempre, são poucas as questões. Nem todas as bancas colocam, a Fundação VUNESP também nem sempre coloca hardware nas suas provas, mas é um tópico que você tem que estar sempre estudando porque ele é o começo de tudo, né? Então se a gente vai estudar lá, quando a gente estiver estudando segurança da informação, você tem que lembrar da parte de hardware, que a gente estuda lá, por exemplo, o boot da máquina, né? O boot está lá na memória ROM, né? Aí você vai em segurança da informação, a gente tem vírus de boot, tá? Então, isso é o início de tudo. E em alguns editais, as bancas colocam o tópico hardware. E aqui nós vamos então fazer algumas questões, né, da banca VUNESP desse tema hardware, né? Então vamos lá. Primeira questão. Embora os discos rígidos, né, os HDs ainda são muito utilizados, as unidades de estado sólido, né, o SSD, vêm cada vez mais sendo utilizadas. Comparado aos HDs convencionais, os SSDs têm-se que, né? Então qual a diferença em relação ao HD para o SSD, né? A vida útil do SSD é maior do que dos HDs? Essa é uma das questões que em prova você tem que ficar muito esperto. Comparações deixam as alternativas erradas. Então, a vida útil depende muito de muitos fatores. Então, eu não posso dizer que um terá a vida útil maior que o outro. Então, essa aqui está errada, certo? B. O consumo dos SSDs é maior que dos HDs, né? Também não é uma comparação que torna errada. C. O preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor do que o dos HDs. Aqui está errado porque em relação a armazenamento, né, os SSDs eles comportam menos dados, porém são mais caros, tá? Porque são outros fatores que tornam os SSDs mais caros e não o armazenamento, ok? Letra D. Os tempos de leitura e escritas dos SSDs são maiores do que o dos HDs. Também está errado, né? Porque esse tempo de leitura e escrita é a velocidade. E os SSDs, né, eles são muito mais velozes, né? Letra E. Os SSDs são mais resistentes que os HDs em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas. Essa é a resposta correta. Letra E. Bom, o HD, vamos falar aqui de HD. Qual que é uma vantagem do HD? Menor preço, maior capacidade de armazenamento. Essas são duas vantagens. Qual é a desvantagem? Tempo de leitura, né? O HD demora mais. Ruídos, o HD tem mais ruídos. Ele é mais frágil que o SSD. Agora o SSD, esse aqui, ó, vantagem dele, muito mais veloz, não faz barulho, tá? Mais resistente. Baixo consumo de energia, esse aqui, ó, certo? Desvantagem, caro, vida útil menor e pouco espaço de armazenamento. Então o SSD, quando você tem um HD no seu computador, você troca por um SSD, você liga o Windows, voa a sua máquina na inicialização, no desligamento. Porém, ele tem muito menos capacidade de armazenamento, tá bom? Muito bem, próxima questão. Um mouse sem fio possui um dispositivo transmissor que envia os sinais a um dispositivo receptor ligado ao computador. Esse receptor de sinais é ligado normalmente em uma porta do tipo USB, DVI, VGA, Bluetooth ou PS2. Claro que é a porta USB, né? Essa porta USB é uma porta universal, né? Onde você liga muitos periféricos. A USB, pessoal, ela é uma porta que usa a tecnologia plug and play, né? O que é plug and play? Ligue e use, liga e saia usando, coisa desse tipo. Porque vamos explicar para vocês para ficar bem legal essa questão aqui.
O que acontecia, melhor dizendo, há alguns anos atrás. Se você tinha um mouse que estava ligado no seu computador, e os mouse antigamente, ó, eles eram ligados nessa porta aqui, ó, PS2, aqueles arredondinho que tinha lá atrás no seu gabinete, né? O mouse era verdinho e o teclado era roxo, né? Quem é das antigas aí vai lembrar disso. Aquela entrada se chamava PS2. O que acontecia com essa entrada PS2? Se você estava utilizando sua máquina e o mouse estragasse, você tinha que desligar o seu computador, tirar o mouse estragado, colocar o novo e ligar de novo para que o computador reconhecesse o novo periférico. A mesma coisa com impressora, né? Se tivesse lá um cabo paralelo, né, das impressoras antigas, o que acontecia? Ah, eu estou usando a minha máquina, quero ligar a impressora. Não dava, ela não funcionava. Você tinha que reiniciar a máquina, ligar a impressora, conectar a impressora. Aí quando o computador estava reiniciando, ele detectava o novo dispositivo, que era a impressora, e você podia ligar. Com a tecnologia Plug and Play aliada à porta de comunicação USB, não precisa mais disso, né? Você sabe. Estragou o mouse, você tira, coloca outro, está funcionando, chega com uma impressora, você conecta, chega com a webcam, você conecta, né? Tudo que você conectar na sua máquina é Plug and Play, ou seja, conecte e use, tá? Beleza? Então ali o USB, a nossa resposta fácil, né? Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade de memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória... Bom, primeiro vamos entender o seguinte, o que é esse tal de CPU? CPU nada mais é do que o seu processador. Certo? Processador. O que é a memória principal? Nada mais é do que a sua memória... Opa, deixa eu trocar a cor aqui para ficar na cor dela, né? Memória RAM, certo? Aqui é a memória RAM. Então, CPU processador, também conhecido como UCP, Unidade Central de Processamento, ok? E aí ele diz o seguinte, tem uma memória que está aqui no meio, entre as duas, que pode ser interna ou externa ao CPU, certo? Como que é o nome dessa memória? Capacidade do tipo de memória normalmente bem menor do que a capacidade da memória principal. E qual será ela? Memória cache, tá? Memória cache. A memória cache está aqui no CPU, ó. Para que serve a memória cache? A memória cache, pessoal, funciona da seguinte maneira, explicando de uma maneira bem fácil, sem muita tecnologia, porque é assim que você precisa saber para sua prova. Você não precisa saber conceitos técnicos, você precisa entender como essa memória funciona, porque daí, dependendo como vem o conteúdo na sua prova, você vai lembrar, ah, o professor explicou assim para mim, então é assim que essa memória tal de memória cache. A memória cache é uma memória muito veloz, mas de pouco armazenamento. A memória RAM, uma memória mais lenta e de muito armazenamento, né? Eu posso ter memória de 1 GB, 2 GB, 4 GB, assim por diante. Então, por que existe essa memória cache se eu tenho a memória RAM? Para que ela serve? É porque é o seguinte, os processadores, eles são muito mais velozes do que a memória RAM, certo? Então, o processador, nós temos aí 7, 9 processadores de última geração aí, e as memórias continuam com aquela velocidade de sempre, colocando 16 GB, 8 GB e coisas desse tipo. Aí o que acontece? Se o processador fosse depender só da memória RAM, ele ficaria ocioso. Então você teria um superprocessador esperando a memória RAM fazer a execução dela, certo? Então o processador ficaria subutilizado. Então, para que isso não aconteça, entra em cena a memória cache. Então, a memória cache auxilia a memória RAM para que o processador não fique esperando, não fique subutilizado. Por isso que ela tem menor capacidade e é muito mais veloz, porque ela só vai guardar pouca informação em pouco tempo, porque o processador só vai ali fazendo a parte dele que é processar. Tá? Entenderam de uma forma bem simples o que é memória cache? Quanto mais memória cache o seu processador tiver, mais caro ele fica. Tá? Então, quanto mais memória cache, mais caro. Então, se cair na sua prova, né, as memórias do computador que são mais caras, mais velozes e menor quantidade de armazenamento, memória cache. Tá bom? Muito bem. Próxima questão.
Um usuário de um computador portátil do tipo notebook, operando apenas com a sua bateria e com o sistema operacional Windows 7 em sua configuração padrão, estava utilizando um editor de textos quando resolveu se ausentar por algum tempo, após o qual pretendia continuar essa edição. Para tanto, ativou a opção de desligamento do Windows, denominada suspender. Nessa situação, o que vai acontecer? Caso a bateria acabe, todo o trabalho de edição será perdido. Então é a primeira opção ali que nós temos. Caso a bateria acabe, todo trabalho de edição será perdido. Não. Na próxima vez que esse usuário ligar o computador e inserir a sua senha, se necessário, a aparência da tela será igual à existente antes da suspensão. Essa é a resposta correta. Nós vamos ver, eu vou ler as outras alternativas para dizer o que está errado, depois vou explicar para vocês o que é esse modo de suspensão, tá? O usuário deverá necessariamente fechar todos os programas abertos, como o editor de textos, antes de ativar essa opção, pois caso contrário o trabalho será perdido. Não, o trabalho não será perdido e já explico por quê. D. O tempo necessário para retirar o notebook neste modo e restabelecer sua operação é similar ao requerido quando o notebook é ligado após estar no estado desligado. Não. Sair do estado de suspensão para o estado ativo é muito mais rápido do que você ter o notebook desligado e ligar ele. Porque desligado ele tem que fazer todo o processo de boot, né? Reconhecer o hardware, reconhecer o sistema operacional e daí ligar. Já o estado de suspensão não precisa disso, porque ele não está desligado, ok? Por estar operando apenas com a bateria, não é recomendável manter nesse modo por muito tempo, pois o consumo será praticamente igual ao requerido em estado de utilização normal. Não, o estado de suspensão, como diz aqui, é o contrário, ele economiza energia, tá? Então vamos entender o que é o estado de suspender. Pessoal, quando eu coloco o meu notebook ou o meu desktop na opção de suspender ou no modo de suspensão, ele vai desligar alguns periféricos da minha máquina, como por exemplo, placa de rede, placa de som, placa de vídeo. Se desliga a placa de vídeo, vai desligar o monitor, certo? Então veja que isso aqui tudo vai economizar energia, tá? O que ele não desliga? Ele não desliga HD nem memória RAM. Por isso, tudo que você está fazendo no seu computador e logicamente está sendo executado na memória RAM, sei lá, você está digitando um documento do Word, você está fazendo um download, você está ouvindo uma música, tudo isso que você está fazendo aqui, quando você coloca no modo de suspensão, isso aqui não é perdido. Por quê? Porque a sua memória RAM não é desligada e nem o seu HD. Ele vai desligar alguns hardwares, alguns periféricos, mas não desliga esses dois, tá? Por isso que quando fala ali que você voltar do modo desligado é ao mesmo tempo do modo de suspensão, tá errado, porque no modo de suspensão o seu computador não está totalmente desligado, ele tem alguns componentes desligados, ok? Por isso que a letra B ali tá certa, ó. A próxima vez que o usuário ligar o computador e inserir sua senha, se necessário, a aparência da tela será igual à existente antes da suspensão. E um detalhe, por exemplo, você está digitando, você começou um documento do Word lá, digitou lá 200 páginas e não salvou ainda. Loucura, né? Digitar 200 páginas e não salvar, mas tem gente que faz isso. Aí você precisa salvar isso para colocar no modo de suspensão? Não, porque ele não vai apagar aquilo para você, tá bom? Muito bem, próxima questão. Um microcomputador foi desligado de forma indevida, devido a uma queda de energia. Em consequência disso, né, o que vai acontecer se um computador foi desligado, né, por causa da queda de energia? A. Arquivos importantes do sistema operacional podem ser corrompidos. Certo, certo. Aqui essa palavra podem não quer dizer que vai, né? Então aí deixa a alternativa correta. Então pode ser que sim,
Pode ser que não. A chance é grande, tá? Então a letra A aqui já é, para mim, a alternativa correta. Vamos ver se as outras estão erradas. Então, para mim, já é essa aqui. Letra B. Deve-se executar um antivírus imediatamente quando o computador for ligado novamente. Queda de energia, né? Aqui, ó, queda de energia não é culpa de vírus. Queda de energia foi porque acabou a energia, não foi o vírus o culpado. A não ser que tenha um vírus na rede elétrica, né? Acho que não existe, né? Tá? Então, queda de energia não o vírus, pessoal. Um vírus, ele pode até reiniciar sua máquina, talvez até desligar sua máquina, mas aqui tá claro no enunciado que houve queda de energia, tá? Aí é diferente, tranquilo? Então, vamos lá. C. Deve-se executar o utilitário limpeza de disco imediatamente quando o computador for ligado novamente. Não tem essa necessidade. Torna-se necessário realizar a desfragmentação de disco. Também não há essa necessidade. Todos os arquivos temporários existentes ficam perdidos no disco. Também isso não tem importância porque é arquivo temporário. Já tem o nome, é temporário, não tem função. Você pode deletar esses arquivos temporários quando você quiser, tá? Então a letra A, quando diz que arquivos importantes do sistema operacional podem ser corrompidos, certo, tá? Beleza? Ok? Próxima questão. Indique a alternativa que contém, respectivamente, um dispositivo de armazenamento volátil e um não volátil. O que é um dispositivo volátil? Um dispositivo volátil é aquele que quando você insere um dado nele, e aí quando você desliga ele, ou seja, ele perde a energização, ou ele não está energizado, todos os dados serão perdidos. O periférico não volátil é aquele que você guarda informações nele e quando você desliga ele não perde, tá? Então vamos lá. Disco rígido é volátil ou não volátil? Disco rígido é não volátil, né? Como ele diz aqui respectivamente, então o primeiro tem que ser volátil. Então aqui o disco rígido é não volátil. Disquete é não volátil. Fita DAT é fita de armazenamento, não volátil. Memória RAM é volátil. CD, não volátil. Por que memória RAM é volátil? Porque tudo que está na memória RAM, quando você desliga seu computador, é apagado dela, certo? Pendrive é não volátil e memória flash não é volátil. Então, entenderam? Então a resposta aqui, memória RAM, memória volátil, ou seja, tudo que está nela, quando você desliga o seu computador, ela é apagada e quando você liga, ela volta zerada novamente, ok? Bom, com isso, né, com essa questão falando de memória volátil e não volátil, a gente encerra esse rol de questões aqui falando sobre hardware, certo? Para questões que foram aplicadas aí em alguma prova da Fundação VUNESP. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.